Eu quero te falar a respeito do que me fez feliz. Porque existe um caminho para a felicidade, sim. Não está em livros de autoajuda, não está em ganhar a Mega Sena, não está em ser o bambambam e pegar todas, não está em ser o cara mais maconheiro do pedaço, não está em ser o melhor surfista que tem, não está em ser o roqueiro mais bem pago, não está em nada disso. É tão simples. Meu Deus, como é simples. Eu vivi a minha vida e conquistei várias coisas, e chegou o ano de 2000. Eu encontrei um tesouro maravilhoso. A minha mulher. Eu já tinha encontrado ela no ano de 94, ela era uma menininha de 15 anos. Morava numa cidade longe da minha, a gente não tinha como namorar. Mas a gente ficou apaixonado um pelo outro. E manteve contato na medida do possível. Era uma menina pura e eu era aquele louco. O tempo passou e ela conheceu a loucura também. Morou em Londres, se arrebentou toda nas drogas, quase casou com um cara lá, ela depois descobriu que o cara era traficante, foi uma bagunça, fugiu de Londres, voltou para o Brasil, e estava completamente envolvida com rave, com êxtase, com essa cultura toda. Eu reencontrei ela em 2000, e quando a gente se reencontrou, até hoje a gente nunca mais se desgrudou. Mas ela estava um bagaço, que nem eu. Completamente louca, chapada, tomava um monte de droga. E a gente ficou muito feliz de poder estar junto, mesmo a gente sendo dois caras completamente errados, promíscuos e mentirosos. Mentirosos porque a gente vivia mentiras, ilusões, drogados, arrebentados, a gente se amava. E ela foi morar comigo em São Paulo e no começo parecia uma maravilha, mas logo virou um inferno. Não é que virou um inferno, é que a gente estava vivendo um inferno. O inferno simplesmente apareceu. E nesse período de tempo, a gente pensou em desistir. Eu, por muitas vezes, cheguei a mandar ela embora. Eu queria desistir. Era um período que eu estava vivendo uma insatisfação gigantesca dentro de mim, porque eu não encontrava alegria na música que eu fazia, eu não encontrava alegria na grana que eu ganhava. Eu não encontrava alegria nas pessoas gritando meu nome, cantando e dançando as minhas músicas. Eu não encontrava alegria nem em mim, porque naquele período eu comecei a adoecer. E pelos sintomas que eu tinha, e eu vim de uma família de médicos, eu sabia que os sintomas eram de uma doença muito grave. Então, eu morria de medo de fazer um exame, porque eu era frouxo. E eu pensava que se eu soubesse o que eu tinha, eu morreria só de saber. Sabe aqueles casos que o cara definha só de saber o que tem? Então eu pensava, então eu vou morrer, se eu vou morrer, não quero nem saber do que é, no dia que eu morro e acabou. Mas os sintomas estavam lá me lembrando dia após dia que eu estava doente. Uma magreza que não parava, cada vez mais magro, uma dor de estômago que não passava e alguns caroços que começaram a aparecer no meu corpo e me deixavam muito triste, porque além de doer muito, eles eram sinais de alguma coisa muito grave acontecendo no meu corpo. Apareceu um carocinho, depois outro, até chegar ao ponto de eu ter uns 5, 6 caroços desses na virilha, uns 9 em cada braço, muito grandes. Eu tinha que tomar anti-inflamatório todo dia, eu me medicava. Eu tomava esses anti-inflamatórios para poder fechar os braços, para me sentir bem. Mas no outro dia estava tudo igual. Então não tinha satisfação no meu trabalho, eu achava que minha mulher não prestava, eu achava que eu não ia durar muito tempo, eu não tinha mais alegria nenhuma. E nesse período, graças a Deus que Ele deu sabedoria às mulheres, a minha começou a buscar Deus. E ela se lembrou do Deus que os pais dela serviram quando ela era criança. Eles estavam desviados, mas ela se lembrou daquele Deus que não passa. Ela se lembrou do dia que, aos 15 anos de idade, ela levantou a mão para o alto, entregou a vida para Jesus. E não quis seguir, porque ela não entendia o que era isso. Mas ela sabia que ela era dele, e sabia quem ele era. Então ela decidiu ser dele de verdade. Porque ela sabe que tudo aquilo que é de Jesus, Jesus cuida. E quando a gente entrega para ele algo, ele cuida. E não tem ninguém que cuide melhor do que ele. Ele começou a cuidar da minha esposa, que na época era minha namorada, e a tratar na vida dela coisas que ela não entendia, nem eu. Eu comecei a achar que ela tinha ficado louca de verdade. Ela começou a andar com um monte de crente, e aí eu falei, a casa caiu, a mulher ficou louca.
andando com essas velhas pra cima e pra baixo, não é possível, mó gatinha, não tem nada a ver. Poxa, crente, religião de empregada, meu, o que é isso? Tem tanta coisa mais legal. Mas ela estava lá na pegada, querendo entender, querendo aprender, e falta de sabedoria, mas do jeito dela ela estava buscando a Deus e querendo ser diferente, porque ela queria ser feliz. Aliás, se eu perguntar quem quer ser feliz aqui, todo mundo levanta a mão para o alto, porque é um desejo de todo ser humano ser feliz. Ela queria, acima de tudo, ser feliz. E Deus começou a dar alegria para ela. E a alegria de Deus ela é tão completa. A Bíblia diz que a paz dele excede todo entendimento, ou seja, não dá para entender de onde vem. Porque em períodos que você está passando a maior luta, está arrebentado, no caso dela sendo mandada embora de casa, longe da família, vendo um cara defiando na frente dela e tratando ela mal acima de tudo, e ela sentir paz no ambiente desse, é porque era Deus cuidando. E essa paz fazia com que ela buscasse cada vez mais, porque aquele que sente a Deus, ele não quer sentir outra coisa. Aquele que recebe um toque de Deus não tem toque melhor do que esse. Aquele que recebe o conforto, o abraço. E eu vou te dizer, eu não sou louco, não. Minhas contas estão todas pagas. Eu sou uma pessoa que eu ando para lá e para cá e ninguém me prende. Nunca usei caminhão de força. Eu não sou louco. Eu sou doido por Jesus, mas louco eu não sou. Porque eu escolhi um caminho que me fez bem. E eu comecei a observar e falar, meu, essa mina ficou louca. E daqui a pouco aqueles crentes foram lá em casa fazer uma reunião de oração. E eu falei, perigo. Eu falei, esse negócio tá ficando sério. Esse povo só quer meu dinheiro, eu tô ligado como é que é, vão vir aqui para tomar minha grana. Fugi das primeiras reuniões que teve lá em casa porque eu levei a carteira junto, eu falei, ninguém vai me levar nada. Esses crentes safados não vão levar nada. Era cheio de seta, de pedra na mão, né? Até uma vez que eu fiquei e conheci as famosas irmãs da Alexandra. E eram aquelas irmãs super irmãs. As garotas super poderosas eram elas. Porque tinha aquele todo poderoso por trás. E elas chegaram lá em casa, foi aquele choque cultural a princípio, né? Eu e elas, assim, não tinha nada a ver, mas elas oraram muito e começaram a orar pela minha vida. E naquela tarde uma delas me perguntou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, ela perguntou assim, você já aceitou Jesus? Eu falei, já. Na maior cara de pau do mundo, mentiroso. Querendo manipular para, de alguma forma, né? Se bobear, dava um aleluia ali, só para a irmã ficar feliz. E a Alexandre me entregou na hora, falou, meu, você nunca aceitou Jesus, tá doido? Quando? Aí eu, poxa, me entregou, e eles ficam com aquela cara de mentiroso, né? Matheus das irmãs, e aí, olha o que eu faço? Aí a irmã falou, ora comigo, e ela orou comigo. Uma oração muito simples. E eu vou te dizer, minha fé praticamente não existia. Respeito por aquelas irmãs eu não tinha. A Bíblia, eu nem entendi o que era a Bíblia direito. Eu sei que eu fumei muita maconha em página da Bíblia quando eu era adolescente. Eu não tinha entendimento de nada, eu não sabia o poder que tem naquilo. E Deus recebeu a minha oração. Ele lê naquela parte. Daquele jeito, todo podre. Sabe por quê? Porque ser dele era um plano dele para mim. E Deus, ele vai cumprir o plano dele, quer que você queira ou não. Mas se você quiser, melhor. E naquele momento, algo em mim quis. E eu entreguei minha vida para Jesus sem entender o que significava isso. As irmãs foram embora, sabe o que aconteceu? Eu fumei uma bomba, briguei com a Alexandra, parece que não tinha acontecido nada. Mas o meu nome já estava escrito lá em cima. Porque Deus ama o pecador. Passou uma semana e Deus se manifestou na minha vida da maneira mais forte que eu poderia imaginar. Mais forte eu digo porque ele não me deixou dúvidas de quem ele era. Era uma segunda-feira, a reunião das irmãs era sempre na segunda, e uma delas começou a orar por mim depois de tanta oração e louvor.